O vídeo de hoje, a conversa de hoje é só com você. É exclusivamente com você. Eu vou tentar deixar de lado todo o desespero, toda a revolta, pra gente ter uma conversa minimamente respeitosa. Diga-se de passagem, é o que tem que ser. Não é isso? Então vamos lá, vamos conversar aqui. Porque assim, o desespero do torcedor do Fluminense, o que a gente tá passando por essa semana, até chegar no domingo, nesse jogo fora de casa com o Atlético Paranaense, ele passa por isso aqui que eu vou te falar agora. Isso aqui que eu quero conversar. E a gente precisa, os seguidores, o torcedor, vai te marcar aqui nos comentários. A gente precisa de ter certeza que você já entendeu isso. Eu tô conversando como se eu estivesse falando com você aqui. Só eu e você. Só eu e você. A gente sabe de tudo. A gente sabe que você pegou o Fluminense com 6 pontos, que dos 39 pontos que o Fluminense tem, 33 foi você que conquistou. Eu já olhei a tabela no retorno, você é o 10º do retorno, mas isso não tem jeito, você foi contratado para isso, né? Para nos ajudar, essa bagunça, essa zona que tá isso daí. Beleza. Só que a gente tem uma missão que é crucial, que é o mínimo que tem que ser feito, tá? Não vou gritar, não. A gente precisa permanecer na Série A. E isso, mano, isso passa pelo seguinte. A gente sabe que nos últimos jogos, as últimas 5 rodadas, o Fluminense não conseguiu ganhar no Maracanã, teve 3 empates, mas a gente sabe também que se pegar o retrospecto todo, principalmente com você no Maracanã, o Fluminense foi bem, né? Você pegar, acho que os últimos 15 jogos aí do Fluminense no Maracanã, perdeu só o do Botafogo, na situação ali do Felipe Melo, e o resto acho que é 9 vitórias, com 5 empates, 6 empates, enfim. O retrospecto do Maracanã, ele é legal. O nosso grande problema no atual momento é os jogos fora de casa, né? E no recorte recente, também casa, porque não ganha mais em casa e continua perdendo fora desde sempre. E esse próximo jogo é fora de casa. Então aí que é o ponto, mano. Aí que é o ponto. Eu tava dando uma olhada aqui nos últimos jogos fora de casa, por exemplo. O Fluminense perdeu do Internacional de 2-0. O jogo é horroroso. É ridículo, é um deserto de 10, assim. Eu vou falar alguns poucos jogos aqui para não me alongar muito no vídeo. E a sua postura em todos esses jogos que o Fluminense joga fora de casa é a mesma. É uma postura covarde, uma postura sem ousadia, uma postura que espera o adversário massacrar a gente, uma postura que espera o adversário fazer o primeiro gol. E isso não pode acontecer no domingo. Calma. Não pode, porque se acontecer lá, você tomar 1, 2, acabou. É -3, aí você vai pra coletiva, com a pressão 2/8, muito tranquilo, falando que não deu, que nós vamos agora torcer contra outros, que agora, tá, é Cuiabá, fora de casa, tá. Aí não dá! Que aí a gente quer fazer loucura, ok? Então vamos concentrar aqui. Internacional e Fluminense foi 2-0. O primeiro tempo é um massacre, era pra ter sido 4-0 pro Internacional. Vou falar uma coisa pra você aqui. Eu fui durante quase 8 anos da minha vida propagandista médico, né? Representante de laboratório. A gente trabalha com medicamentos, a gente estuda os medicamentos para poder conversar com os médicos, para apresentar os medicamentos para os médicos. Quando tem um lançamento, por exemplo, tem um lançamento do medicamento, a gente estuda pra caramba, passa a madrugada estudando, horas estudando, para chegar diante do médico, você ter a competência de apresentar o medicamento da forma correta. Você saber tudo daquele medicamento e todos os questionamentos que o médico fizer com você, né, ter uma resposta apropriada para aquilo. E mesmo quando você estuda demais, você sabe tudo, às vezes o medicamento é um medicamento novo, igual para você o Fluminense é novo, alguns jogadores são novos para você, você tem dúvida. E aí você, eu estudei pra caramba aquele medicamento, mas o médico me questionou algumas coisas aqui e eu não sei. Eu vou ter que estudar ainda mais. Eu vou ter que me dedicar ainda mais. Eu preciso saber ainda mais. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não tô sabendo tudo disso daqui. Eu preciso de mais horas de dedicação, de mais horas de preocupação. No caso do propagandista médico, de frente do médico, no seu caso, diante de um jogo de futebol, diante do adversário. Você tem uma forma de jogar fora de casa, que ela não é eficiente. Se estivesse dando resultado, tava tudo ok, mas o problema é que não tem resultado aí. Ok? Se você estivesse vencendo os jogos ou minimamente competindo fora de casa, eu não precisava estar gravando esse vídeo. Eu não precisava estar apavorado. Eu não precisava estar desesperado com o jogo fora de casa do Atlético Paranaense. Então você precisa pensar melhor. Você precisa se preocupar melhor. Você precisa de... Vamos lá. O Vitória, você jogou contra o Vitória no Barradão e você perdeu de 2-1. O primeiro tempo é ridículo. Igual o primeiro tempo contra o Internacional. É horroroso o primeiro tempo contra o Vitória. Né?
e você sai perdendo, depois você melhora, que você sempre faz isso, contra o Internacional também no segundo tempo, você tentou melhorar. Mas por que não tenta melhorar desde sempre? Por que não tenta melhorar desde o primeiro tempo? Por que você não duela desde o primeiro tempo? Eu não sei se você sabe, o Atlético Paranaense, ele tá ali com 41 pontos e a gente com 39. É jogo de 6 pontos. O Fluminense ganha o jogo, ultrapassa o Atlético Paranaense e vai para 42. Então ele tem que ser um jogo franco, um jogo de... Eles têm a necessidade de vencer a gente, mas a gente também tem a mesma necessidade de vencê-los. Então são um jogo de 6 pontos. Eles precisam da vitória, a gente também. Então você tem que atacar, você tem que propor o jogo. Quando você perde por vitória de 2-1, é a mesma coisa que você perdeu do Internacional. É o mesmo primeiro tempo ridículo, bizonho, acanhado, tímido, sendo massacrado. E no segundo tempo melhorou um pouquinho, mas depois teve aquele pênalti roubado no final. Por exemplo, você perdeu ali do Atlético Goianiense. É uma partida inteira ridícula, bizonha, mas um jogo fora de casa que você nos proporcionou. O Atlético Goianiense é o rebaixado, é o pior time disparado do campeonato, não faz gol ninguém. Você conseguiu o impossível, que é perder para o Atlético Goianiense. Uma partida bizonha e ridícula. Assim como a do Internacional, assim como do Vitória. Por exemplo, contra o Juventude, você fez um bom primeiro tempo. Você fez um bom primeiro tempo. O Fluminense foi bem no primeiro tempo, jogou bem, fez os gols, estava muito superior. No segundo tempo você fez o quê? Recuou, defendeu. É o máximo da escola gaúcha que alguém pode fazer. É ser medíocre, é defender, é sofrer, é querer que o jogo acabe com 28 do segundo tempo e nunca dá certo. Tomou os 2 gols, perdeu o jogo. Primeiro tempo foi bem, segundo tempo é a mesma coisa do Inter, Vitória e Atlético Goianiense. Ridículo, vergonhoso. Beleza. Chegamos no Atlético Mineiro. É aí que a gente precisa. Lembra do jogo do Atlético Mineiro e Fluminense? Fluminense fora de casa, Fluminense ganhou de 2-0, deu um baile, jogou pra caramba, foi muito bem, propôs o jogo, teve coragem, teve ousadia, teve culhão. É isso que a gente tem que chegar, querido. Entende, Mano Menezes? A gente precisa fazer o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo do Atlético Mineiro. Não só com os resultados, não. É a forma de jogar, a forma de propor. Querer o jogo e não ficar esperando tomar um gol. Não fazer um primeiro tempo ridículo, acanhado, morto dentro do campo, esperando os gols acontecerem. Porque se você fizer assim, e entrar igual você entrou contra o Inter, Vitória, Atlético Goianiense e também o Juventude, o Fluminense já perdeu. Não precisa nem de gastar dinheiro com o voo, com a passagem, fica no Rio de Janeiro. Você precisa querer. E, ó, Gugu, mas é isso que eu faço. Então você não está se fazendo entender. Os jogadores não estão conseguindo assimilar o que você está querendo. Então vamos estudar melhor, vamos estudar mais, vamos entender melhor o adversário, vamos ter mais horas de dedicação, que é o que eu fazia quando era propagandista médico. Entendeu? E várias pessoas que estão ouvindo aqui, que têm seus respectivos empregos, fazem também. Quando você não atinge o objetivo no seu emprego, você se dedica mais, você estuda mais, você se questiona mais. Pera aí, se o resultado tivesse bom, não precisava de gravar esse vídeo. Então eu vou te dar uma ideia, olha só. O Atlético Paranaense, ele não conseguiu nem metade dos pontos disputando em casa. Ele disputou 51 pontos e só conseguiu 24. Né? Dos 51 que ele disputou, só conseguiu 24. Ganhou 7 jogos em casa, perdeu 7, empatou 3. Você precisa de pegar o jogo completo, inteiro, estudar, pensar, discutir com a comissão técnica, como que o São Paulo ganhou deles, como que o Grêmio ganhou deles, como que o Juventude, que é um time fraco, ganhou deles, como o Bahia ganhou deles, como o Palmeiras ganhou deles, como o Botafogo ganhou deles, como o Vitória ganhou deles. Tá entendendo? Tem vitória do Vitória, tem vitória do Juventude, tem vitória do Bahia, tem vitória de um monte de time aqui, Grêmio, tem vitória do Grêmio, que também tá esmerdalhado com a gente. Então não tem missão impossível. Não tem nada impossível. Repito, não conseguiu nem metade dos pontos em casa do Atlético Paranaense. Então tá muito longe de ser um time a ser batido, de fazer mágica, de precisar do sobrenatural. Não precisa de nada disso. Precisa de competência, de preocupação, de dedicação, que é o que o torcedor do Fluminense não vê. Né? Que a sua pressão parece que é 12/8. É uma rocha. Parece que não acontece nada com você. Ganhou, perdeu, tá tudo do mesmo jeito. Você vai pra casa, dorme, tá tudo bem. E a gente tá quase morrendo, falecendo aqui. É esse o recado que eu queria dar pra você, com todo o respeito do mundo. Mas você precisa de fazer algo a mais, precisa de fazer algo melhor, sabe por quê? Se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Isso eu te dou certeza absoluta. Fazendo a mesma coisa, obter os mesmos resultados. Se você não consegue ganhar fora de casa, faz algo novo, faz diferente, pra ser diferente a vitória chegar. É isso.